Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, minhas irmãs, terça-feira da Semana Maior, da Semana Santa, onde nós vamos meditar sobre a traição de Judas. A palavra ela está em João capítulo 13, de 21 a 33, e do 36 ao 38. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então, o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der um pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço do pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa depressa. Nenhum dos presentes compreendeu, porque Jesus lhe dissera isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem. E Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis. E agora vos digo, como disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não me poderás seguir agora, mas me seguirá mais tarde. Disse Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu te darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, neste Evangelho, Jesus anuncia aquele que no escuro entregará os soldados romanos para ser encaminhado ao martírio. Judas não foi traidor o tempo todo. Ele admirava Jesus. Ele seguiu Jesus, apesar de roubar o dinheiro, isso aí não tem dúvida, Da bolsa. Você viu ontem que ele se preocupava com o dinheiro, com os bens materiais. E
Apesar de roubar o dinheiro da bolsa comunitária, Judas admirava Jesus, admirava o seu trabalho. Porém, Judas finalmente fez uma escolha ruim. Escolheu o dinheiro em vez de ser fiel ao Mestre. Esta escolha, meus irmãos, minhas irmãs, é dada a cada um de nós. Só nós tomamos a decisão de sim ou de não, de escolher a Jesus ou de escolher o dinheiro, né? Ou escolher os bens materiais. A traição é um pecado que significa, né? A pessoa não espera isso da outra pessoa. Claro que Jesus sabia de todas essas coisas, né? Mas a traição é um pecado que continua presente até nos dias de hoje. Infelizmente, irá continuar, meus irmãos, minhas irmãs. Irá continuar, né? Por quê? Quando falamos de traição, a primeira ideia que vem na cabeça é a quebra do juramento que um casal fez no altar, diante do representante de Deus na terra, o sacerdote, no dia do seu casamento. Logo nós pensamos, né? Realmente a traição do marido ou da esposa é um pecado muito grave, pois isso acontece devido ao egoísmo de uma das partes. Só pensa nele, só pensa nela. E também pela falta da vivência na fé, para suportar as sugestões do mundo, no meio de outra pessoa que nos oferece de forma insinuosa, né, ou sensual, e nos leva à queda. Então são muitas as tentações que se apresentam a um casal de jovens, a um casal né, um casal mesmo, né? Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, quando eles vivem na presença de Deus, quando um casal vive na presença de Deus, nos ensinamentos do Evangelho, né? Tudo fica mais fácil, tudo pode ser superado e a traição pode ser evitada com a força do alto. Nós somos frágeis, nós somos fracos e podemos a qualquer momento negar, trair a Deus, ao esposo, à esposa. Podemos trair os nossos melhores amigos, os parentes, né? E o pior, a igreja. Porém, meu irmão, com a graça e a força de Deus presente em nós, conseguiremos vencer toda a tentação de cometer uma traição. Precisamos ficar ligados na palavra e no cumprimento dos mandamentos para podermos ser fiéis a Deus, ao irmão, à irmã, ao cônjuge. O nosso mundo vive cheio de traições. Isso mesmo, na política. Nem se fala na política, né? Quantas traições! Quantas traições em todos os ambientes. A traição é um pecado. É um pecado, é iniquidade. Iniquidade é o contrário de equidade. Equidade é viver respeitando a igualdade dos direitos dos seres humanos. É respeitar os direitos dos outros, meus irmãos, especialmente dos fracos. Equidade é respeitar a justiça, é viver de forma justa com todos, sem distinção de pessoas, sem distinção de classes, de cor, de raça, de religião. Portanto, se nós falharmos na prática da equidade,
estamos caindo na iniquidade. Estamos, pois, vivendo a iniquidade. A iniquidade está presente em todos os lugares, inclusive em lugares onde se deveria dar exemplo. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, e as consequências de viver a iniquidade, de viver o pecado, não demora por acontecer. Muitos pagam caro por levar uma vida de prazeres ilícitos, uma vida de esbanjamento e conforto com muito dinheiro adquirido de forma corrupta. Esses não pagam caro somente neste mundo, com toda certeza pagarão na segunda parte da nossa existência, quando naquele dia ouvirão a voz de Jesus: afastai-vos de mim, e irdes para o fogo eterno, todos vocês que praticaram a iniquidade. Sejamos justos, meus irmãos, minhas irmãs, e não traímos a Deus e nem os nossos irmãos e nossas irmãs. A sua esposa também é sua irmã, o seu esposo também é o seu irmão, assim também como o seu marido, os seus filhos são seus irmãos também. Por isso, toda ação tem uma reação. Hoje peçamos a Jesus, nessa Semana Santa, se você ainda não confessou, aí na sua comunidade, com certeza, tem um padre atendendo. Procure hoje mesmo a reconciliar com Deus, reconciliar com o Senhor. Olha só, meus irmãos, minhas irmãs, como uma coisa muito séria. No último momento, no dia do nosso julgamento, após a nossa morte, nós vamos ter um juízo particular. Eu não quero ouvir isso, eu não quero. Afastai-vos de mim, ide para o fogo eterno, todos vocês que praticaram iniquidade. Você quer ouvir isso? Se você não quer, pare agora de toda traição. Amém? Procurai o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Uma maravilhosa Semana Santa, uma abençoada Semana Santa para você e para toda a sua família. Participe hoje da Santa Missa, aí na sua comunidade, na celebração. Amém?